E aí galera, tudo bem? Bom, hoje nós veremos sobre como ter um tempo de qualidade com Deus. E antes da gente começar o vídeo, eu já peço para você para clicar no curtir para dar aquela moral pro canal, tá bom? Então vamos lá? Então eu vou mostrar aqui como eu faço os meus devocionais, ok? É muito importante lembrar que para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus, é necessário que a gente aplique disciplinas espirituais. E quais são elas? São 3. Oração, jejum e leitura da palavra. Então a gente vai falar na ordem aqui. Bíblia, oração e jejum. Então é importante nós nos disciplinarmos a aplicar cada um desses pilares, ok? Então a primeira é a Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O outro versículo é... eu acho que é melhor comentar sobre ele. Acho que Então aqui a gente vê que a satisfação daquele que agrada a vontade de Deus... Aquele que agrada a vontade, né? Então a gente vê nesse versículo que aquele que agrada o coração de Deus é aquele que medita na lei de Deus e tem prazer nela. Outro versículo é: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Um estudo foi realizado com mais de 40 mil americanos, de 8 a 80 anos, onde elas passavam a ler a Bíblia todos os dias. O que acontecia com essas pessoas? E o que foi identificado foi o seguinte, a gente vai colocar um trecho agora desse vídeo, tá? E depois a gente retoma. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life. But it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happened. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? Então na prática, como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou sugerir algo que eu faço, tá? E aí você pode adaptar a sua rotina, tá? Então vamos lá. Eu utilizo o aplicativo YouVersion, que é um aplicativo de celular, que eu não estou com meu celular aqui. E você vai fazer o quê? Primeiro a gente vai começar no livro de Lucas, capítulo 1. E o que você pode acompanhar aqui do lado, você consegue fazer isso? Acho que sim. Colocar do lado? Eu acho que fica legal para mudar um pouco o esquema. Então, a gente vai colocar aqui do lado, eu não vou falar isso, vai direto. Então a gente vai começar a ler o livro de Lucas no capítulo 1, no primeiro dia. A gente vai ler ela na versão NVI. No segundo dia, você vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Entendeu? No dia 3, a gente vai ler o capítulo 2 e o capítulo 3, e assim sucessivamente. Assim, a gente consegue rever o capítulo que a gente leu no dia anterior, né? Então a gente lembra um pouco mais, consegue absorver melhor e a gente consegue ter um tempo de qualidade. Com Deus. Lembrando também que é importante a gente conversar sobre o texto como se a gente estivesse explicando para alguém. Isso ajuda muito a gente reter ainda mais. E o que a gente vai... E o que vai... E o que acontece quando a gente terminar o Novo Testamento, né? A gente segue essa sequência, Lucas, depois João, depois o restante do livro dos outros. O restante dos evangelhos, dos livros dos apócrifos, E quando a gente terminar
o Novo Testamento. Então a gente vai para o Antigo Testamento e a gente faz como? E a gente faz a mesma coisa? Então, quando a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai dar sequência da mesma forma. É importante lembrar que, por que a gente está começando pelo Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, ele traz luz ao Antigo Testamento. Então, a gente consegue entender muita coisa. Além disso, Se quiser falar assim, o plano de salvação e como nós devemos viver como Jesus. Tipo, uma parada mais sucinta, assim, né? Tipo assim, eu acho que dá para usar essa fala sua. no vídeo. Tipo assim, um exemplo. Isso mesmo. Então, seguindo para a oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui Jesus Cristo está falando aos seus discípulos e ele está dizendo, e quando você orar, ele não está dizendo, e se você for orar algum dia, não. Orar é necessário. E dando continuidade diz, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Jesus Cristo ele fala sobre a oração do Pai Nosso. E a gente vê que, muitas vezes, será que a gente deve repetir? Ou será que aquilo representam princípios na oração? Então, se você já ouviu a oração do Pai Nosso, se você já leu essa passagem, então ela fala sobre princípios que devem ser seguidos. São 7 princípios. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, é orar com entendimento, como um relacionamento de um pai para com o filho. E como a gente vai fazer a oração na prática? Então, vamos lá. Novamente para a tela do celular. Então, você vai cronometrar 30 minutos, tá? Ou 1 hora, dependendo do seu tempo de relacionamento que você já tem com Deus, né? Se você já costuma a ter próximo desse horário, tá? Por quê? Isso é importante porque o tempo de qualidade que a gente tem com Deus, ele tem a ver também com o tempo de oração. E por que a gente vai cronometrar? Porque a gente vai colocar, e muitas das vezes a gente lê 5 minutos, 10 minutos, quantidade não significa qualidade. Mas, quando a gente quer estar ao lado de uma pessoa, a gente naturalmente passa mais tempo com ela. E só ter 5 minutos, 10 minutos com Deus, ainda assim é muito pouco. Então é importante a gente separar um tempo para Deus, para conversar com Ele. E a gente se disciplina a falar, ó, nesses 30 minutos eu vou passar orando. Nada menos do que isso, tá? Se você conseguir ter mais tempo, ótimo, maravilhoso. Mas 30 minutos é o tempo que a gente vai estabelecer no cronômetro, tá bom? E depois, é isso. E por fim, o jejum. Eu vou pegar aqui, jejum. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, comente aqui embaixo aquilo que você mais gostou, o que você acha interessante, tá? E lembre-se de compartilhar se isso está abençoando a sua vida também, tá bom? Agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Paulo, vou pegar aqui o contexto, né? Então aqui a gente tem uma passagem do Antigo Testamento mostrando um princípio. Independente de ser do Antigo ou Novo Testamento, como já tem muitas contradições falando sobre isso, né? Qual que é a diferença do Antigo e do Novo Testamento? Na verdade, um princípio estabelecido por Deus, ele continua sempre. Então a gente vê aqui exatamente o que o jejum ele representa. E ele sempre está relacionado com lamento, com arrependimento, né? Então quando a gente se apresenta a Deus como uma forma de humilhação. Jejuar é uma forma de silenciar a nossa alma para que possamos ouvir a voz de Deus. Esta prática nos torna sensíveis ao Espírito do Senhor. E como que a gente jejua, né? A grande pergunta, como jejuar? Eu vou aqui deixar uma das maneiras que você pode jejuar, tá? Que é chamado jejum do pôr do sol, que é quando você estabelece um horário ali às 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã. E nesse período você pode fazer um jejum integral ou um jejum parcial. O que seria isso? O jejum integral seria assim, alimento sólido nem líquido. E o parcial seria somente tomando líquido, ou seja, água. E nesse período você não é dieta, você não vai ficar sem comer somente, mas você vai substituir esse tempo para a oração e a leitura da palavra com Deus. Você vai meditar nas escrituras no tempo que você tem disponível para isso, tá? É importante sempre ter esse bom senso, tá? Então o tempo que você tem é o tempo que você vai utilizar. E muitas das vezes a gente vai se perguntar, poxa, mas como que meu corpo vai reagir a isso? É importante saber que se você tem alguma questão de saúde por conta disso, tá? É importante você considerar isso também na hora de fazer o seu jejum. Isso é entre você e Deus. Bom, e aplicando esses 3 princípios, você vai desenvolver não somente a sua vida espiritual, mas isso acabará transformando os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida vai melhorar, seus projetos e os seus propósitos a concluir também.
Eu espero que tenha sido útil para você essas ferramentas que a gente deixou aqui nesse vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e a gente se vê.